Salve, salve família, sejam bem-vindos de volta ao canal Dicas do Apostador, apostas esportivas. Se você não me conhece, prazer, eu me chamo Bruno e hoje estou aqui para analisar, juntamente com vocês, os jogos de palpites de futebol para o dia 11 de setembro de 2022, o nosso domingo de palpites de futebol. Só que antes, se você não é inscrito no canal, clica no botão de inscreva-se, ativa o sininho também e dá essa força aí para que a gente possa estar crescendo aqui no YouTube. Bom, eu já falei demais e sem pedir muito, deixa aquele like aí para estar levantando a moral do nosso canal. E sem mais delongas, vamos estar iniciando aí os nossos primeiros prognósticos de palpites de futebol. Mas lembre-se, se você quiser nos acompanhar também lá no nosso grupo do Telegram, o link está na descrição do vídeo. Vamos estar iniciando o nosso primeiro palpite de futebol pela Inglaterra Premier League, jogo do Arsenal versus Everton, que tem início às 10 da manhã. Na classificação, a equipe do Arsenal vem voando, é o atual líder em 6 jogos disputados, vitória, uma derrota, 14 gols marcados, 7 gols sofridos. O Everton vem na 16ª colocação, 6 jogos, ainda não conseguiu vencer, vem somando 4 empates e 2 derrotas, 6 gols marcados, 6 gols sofridos, 4 gols marcados, 4 pontos conquistados. Últimos confrontos entre eles, em 6 saiu menos que 5 cartões. O Everton vem a 3 confrontos sofrendo gol. O Arsenal vem em uma sequência de 4 jogos sofrendo gol. A 6 saiu mais que 2,5 gol. 5 de 6 ambos marcam. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. O Everton vem a 5 jogos sem derrotas. A 3 sem vitória. Em 5 saiu menos que 3 gols. O último confronto deu Arsenal 2-0 no amistoso. E também pela Premier League venceu de 5-1. É o favorito, vem atuando bem, venceu o Zurich fora de casa aí pela Liga Europa. É o favorito, então vamos com a dica casa vence, probabilidade 2-0 casa. Vamos agora para o jogo do Crystal Palace versus Manchester United. O início às 12h30. Na classificação, a equipe do Crystal Palace atualmente é o 15º colocado em 6 jogos disputados, 6 pontos conquistados, 7 gols marcados, 9 gols sofridos. O United vem na 5ª colocação, 6 jogos, 12 pontos conquistados, 8 gols marcados, 8 gols sofridos. Bom, nos últimos confrontos entre essas equipes, a equipe do Manchester United levou a melhor no amistoso e levou a pior na Premier League. Sequência individual, o Crystal Palace vem a 3 jogos sem vitória, em 5 de 7 saiu menos que 3 gols, e o United em 4 dos últimos 5 jogos foi a primeira equipe a marcar gols. Ou seja, o Manchester United já venceu 2 clássicos essa atual temporada aí da Premier League, vencer a equipe do Liverpool e conseguiu vencer também a equipe do Arsenal, quebrando uma série de invencibilidade da equipe do Arsenal, mas perdeu em casa diante do Real Sociedad pela Liga Europa e perdeu em casa. Para essa partida, vamos com a dica casa com empate, probabilidade 1-0 casa. Continuando os nossos prognósticos, vamos para o nosso próximo palpite, que será pela Espanha La Liga, o jogo do Real Madrid versus Mallorca, com início às 9 da manhã. Na classificação, o Real Madrid 100% de aproveitamento, 4 vitórias em 4 jogos, gols marcados, 4 gols, 12 pontos conquistados. Lembrando que a melhor defesa do campeonato até o momento é o Villarreal. Os últimos confrontos entre eles, só que antes, Villarreal, Mallorca, 11º colocado, 4 jogos, 5 pontos conquistados. Os últimos confrontos entre eles, desde 8 saiu mais que 2 pontos gols para ambas as equipes. O Real Madrid vem de 3 vitórias consecutivas nesses confrontos, sofreu gol nos últimos 3 confrontos a equipe do Mallorca. Em sequência individual, o Real Madrid vem a 7 jogos, 7 vitórias, a 8 jogos sem derrotas, a 5 saiu mais que 2,5 gol, 4 de 5 ambos marcam, foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7, 7 de 8, o Mallorca saiu menos que 3 gols. Último confronto deu Real Madrid fora de casa, 3-0, vai atuar em casa, é favoritaço. Venceu a equipe do Celtic fora de casa pela Liga dos Campeões só no segundo tempo, claro que teve a lesão do Benzema, mas conseguiu superar, venceu. Para essa partida, vamos mais num 100% do Real Madrid. Casa vence ou mais de 2,5 gols, probabilidade 3-0 casa.
Vamos agora para o jogo do Betis versus Villarreal. O início às 16 horas. A classificação. O Betis, quarto colocado, 4 jogos disputados, 3 vitórias e uma derrota, 7 gols marcados, 3 gols sofridos, 9 pontos conquistados. Já o Villarreal é o terceiro colocado em 4 jogos disputados, com 3 vitórias e um empate. Não sofreu gol na competição, marcou 9, 10 pontos conquistados. 4 de ao menos 3 gols. Betis sofreu gol nos últimos confrontos. O Villarreal foi a primeira equipe a marcar e deu o primeiro tempo. Sequência individual, a equipe do Betis, 5 dos últimos 7 jogos, saiu mais que 2,5 gols. Venceu o primeiro tempo em 5 de 6 e foi a primeira equipe a marcar 6 de 7. O Villarreal vem a 16 jogos sem derrotas, ou seja, 16 jogos de invencibilidade. Acredito que é um duelo bastante interessante. Ambas as equipes têm ascensão no campeonato, começaram bem a competição, só que a equipe do Villarreal é uma equipe que tem uma defesa um pouco mais sólida. Nos últimos confrontos entre eles, como vocês viram anteriormente, há um equilíbrio técnico. Sim, a equipe do Villarreal venceu os últimos 2 confrontos e a equipe do Betis conseguiu vencer também na casa do Villarreal, confronto anterior. Para essa partida, vamos com a dica fora com empate, probabilidade 1-1, jogo. Vamos agora para o nosso próximo palpite de futebol para hoje. Pela Itália, Série A, o jogo do Atalanta versus Cremonese, com início às 7h30 da manhã. O Atalanta é o atual líder, primeiro colocado em 5 jogos, 4 vitórias e um empate, 9 gols marcados, 2 gols sofridos, 13 pontos conquistados. E o Cremonese, 19º colocado em 5 jogos, não conseguiu vencer ainda, tem apenas 1 ponto com um empate conquistado, é uma das piores defesas da competição. Sequência individual, o Atalanta vem de 3 vitórias consecutivas, a 5 jogos sem derrotas, em 4 de 5 saiu menos que 3 gols e também foi a primeira equipe a marcar nos últimos 5. Cremonese vem a 5 jogos sem vitória, em 3 de 8 saiu mais que 2,5 gols, 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Último confronto deu Atalanta 3-0. O Atalanta está voando, tem tudo para conseguir um bom resultado nessa partida, já que ficou de fora aí da Champions. Quer começar bem e ficar entre os melhores para ir para a próxima temporada da Champions. Para essa partida, vamos com a dica Casa vence, probabilidade 2-0 Casa. Vamos para o nosso próximo palpite do dia, o jogo da Juventus versus Salernitana, o início às 15h45. Na classificação, a Juve, sétima colocada em 5 jogos, 9 pontos conquistados, 7 gols marcados, 2 gols sofridos. E a Salernitana, décimo colocado, 5 jogos, 6 pontos conquistados, 7 gols marcados, 4 gols sofridos. Nos últimos confrontos entre eles, a equipe da Juve vem levando a melhor, venceu os últimos 2 confrontos e, sequências individuais, em 4 dos últimos jogos, saiu menos de 3 gols. Salernitana vem a 4 jogos sem derrotas, 6 de 8 saiu menos de 3 gols. Para essa partida, a Juve total condições com resultado. Por esse retrospecto, não vejo outro fator a não ser cravar essa vitória da Juve, uma derrota aí diante do PSG. Tem um tabu histórico de nunca ter perdido para o PSG, mas perdeu aí e recuperar diante dessa equipe da Salernitana. Por esse retrospecto, vamos a Caça vence. Probabilidade 2-0 Caça. Continuando em nossos prognósticos, vamos para o nosso próximo palpite de futebol, para o jogo do Rio Ave versus Sport Braga na Liga de Portugal. Esse jogo tem início às 16h30 na classificação. A equipe do Rio Ave, 14º colocado, 5 jogos disputados, 5 pontos conquistados, 3 gols marcados, 8 conseguidos. Braga, colocado em 5 jogos disputados, com 13 pontos conquistados, 18 gols marcados, 3 sofridos. Sequências individuais, Rio Ave vem a 3 jogos sem derrotas, sofreu gol nos últimos 5, foi a primeira equipe a sofrer em 4 de 5. O Sport Braga vem a 5 jogos de vitória, a 11 jogos sem derrotas, a 5 jogos sem sofrer gol. A 5 jogos foi a primeira equipe a marcar, venceu o primeiro tempo em 4 de 5, 7 saiu mais que 2,5 gol.
Último confronto 0 a 0, mesmo atuando fora de casa, o Braga é o favorito em minha visão de jogo. Já tá vencendo mais uma pela essa Liga de Portugal. Para essa partida, vamos com a dica fora vence, probabilidade 2 a 0 fora. Continuando, vamos para o nosso próximo palpite de hoje. Para a Holanda, Eredivisie, o jogo do AZ versus Twente com início às 11h45. Na classificação, a equipe do AZ atualmente é o terceiro colocado em 5 jogos, 13 pontos conquistados, 10 gols marcados, 3 gols sofridos. O Twente vem logo atrás, quinto colocado em 5 jogos, 12 pontos conquistados, 10 gols marcados, 2 gols sofridos. Bom, nos confrontos entre eles, quadro de 5 saiu ambos marquem mais que 2,5 gols. A equipe do AZ sofreu gol nos últimos 6 confrontos. Sequência individuais, o AZ vem a 9 jogos sem derrotas, foi a primeira equipe a marcar em 5 de 6. E o Twente em 5 de 7 saiu mais que 2,5 gols. Último confronto deu Twente fora de casa pelo placar de 1 a 0. Para essa partida, o AZ chega empolgado após ter vencido a sua primeira rodada pela Conferência Europeia, venceu o Dnipro, então é o favorito, está vencendo mais uma. Mas vamos com a dica casa com empate, probabilidade 2 a 1 casa. Continuando, vamos para o nosso próximo palpite do dia pelo Brasileiro Série A, o jogo do Goiás versus Flamengo com início às 19 horas. Na classificação, a equipe do Goiás é o nono colocado em 25 jogos disputados, com 35 pontos conquistados, 28 gols marcados, 31 gols sofridos. O Flamengo é o vice-segundo colocado em 25 jogos disputados, 44 pontos conquistados, 40 gols marcados, 20 atuando em casa. O Goiás é o 11º mandante da competição, 12 jogos, 5 vitórias, 5 empates e 2 derrotas, 6 gols marcados, 13 gols conquistados. O Flamengo atuando fora de casa é o terceiro melhor visitante em 13 jogos, 5 vitórias, 3 empates, 5 derrotas, 14 gols marcados, 15 conquistados. Os últimos confrontos entre eles, 6, saiu mais que 2,5 gols em ambas as equipes. O Goiás sofreu gol nos últimos 7 confrontos. O Flamengo vem de 3 confrontos de 3 vitórias a 7 sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 6 de 7. E em sequência individual, o Goiás vem de 3 vitórias consecutivas a 4 sem derrotas. Foi a primeira equipe a marcar em 5 de 7. E o Flamengo vem a 17 jogos sem derrotas, ou seja, 17 jogos de invencibilidade. Em 8 de 10 foi a primeira equipe a marcar. Deu Flamengo 1 a 0. O Flamengo é o favorito, pode conseguir mais um triunfo após ter se classificado aí para a final da Copa Libertadores e próximo meio de semana aí já tem decisão na Copa do Brasil diante do São Paulo. Então, qual equipe Dorival Júnior vai impor em campo? Será uma equipe mista? Será uma equipe reserva? Será a equipe titular? Quem sabe a cabeça desse treinador? Para essa partida, vamos com a dica fora vence, probabilidade 2 a 0 fora. Vamos para o nosso último palpite de futebol para hoje, que será pelo Brasileiro Série B, o jogo do Grêmio versus Vasco, o início às 16 horas. A equipe gremista, terceiro colocado, 28 jogos disputados, 47 pontos conquistados, 32 gols marcados, 17 gols sofridos. Enfrenta o Vasco na quarta colocação, 28 jogos disputados, 45 pontos conquistados, 30 gols marcados, 20 sofridos. Atuando em casa, o Grêmio é o quarto melhor mandante da competição, 14 jogos, 10 vitórias, 2 empates e 2 derrotas, 26 gols marcados, 8 gols sofridos, 32 pontos conquistados. Atuando fora de casa, o Vasco não vem fazendo bons jogos, é o oitavo colocado em 14 jogos, com apenas 3 vitórias, 4 empates e 7 derrotas, 10 gols marcados, 18 13 pontos conquistados. Eles, em 7 saem mais que 4 pontos cartões para ambas as equipes. O Grêmio vem a 6 confrontos sem derrotas, a 3 sem sofrer gol. Sequências individuais, o Grêmio sofreu gol nos últimos 7 confrontos. 4 de 5 foi a primeira equipe a sofrer. Vasco da Gama, 6 jogos, sofreu gol. Sequência no último confronto mais recente, o Grêmio conseguiu atropelar por um placar de 4 a 0 atuando em casa e atuando fora de casa ficaram no empate técnico 0 a 0. Ou seja, na classificação, o Bahia tem 51 pontos, fator
fora de casa diante do Criciúma. O Criciúma mereceu a vitória. O Cruzeiro conseguiu aí se manter na parte de cima da tabela, como já é de costume. E aqui é um duelo muito bem acirrado. Se o Grêmio vence, chega aos seus 50 pontos, mantém uma distância do quinto colocado, que é o Londrina, e mesmo vencendo chegaria a 44 e mantinha a mesma distância aí entre eles. Mas o Vasco ficaria muito próximo do Londrina caso perca e o Londrina vence. O Vasco fica apenas um ponto aí e o Londrina pode tomar a vaga na próxima rodada caso consiga 2 triunfos. Para essa partida, não tenho dúvida, o Grêmio, com a volta do Renato Gaúcho, vai querer impor o seu ritmo de jogo, principalmente diante do seu torcedor, como vinha fazendo aí uma bela campanha atuando nos seus domínios. Então, para essa partida, vamos com a dica casa com empate anula. Um Vasco que não consegue atuar fora de casa, vem a mais de 5 derrotas consecutivas fora de casa. Então, casa vence, probabilidade 2-0 casa. E apostador, essas são as análises de aposta esportiva aqui do canal Dicas do Apostador para este domingo, dia 11 de setembro de 2022. E claro, vamos deixar aquele bilhete pronto formado como dupla ou tripla aqui do canal Dicas do Apostador. Bom, vamos deixar essa vitória da equipe do Grêmio, um empate anula e vitória do Flamengo como dupla do canal. Em questão de tripla, podemos deixar aí para vocês essa vitória do Atalanta, vitória da equipe do Real Madrid e vamos deixar também para vocês essa vitória da equipe do Everton. Everton, Real Madrid e Atalanta, tripa back ao favorito. E claro, mais uma vez, acredito que vocês já devem ter visualizado ontem nossos bilhetes de green que apareceu lá no rodapé do nosso vídeo. Então é isso, esse é o vídeo de hoje. Se quiser nos acompanhar lá no nosso Telegram, o link está na descrição do vídeo. Nós nos reencontramos no próximo vídeo de palpite de futebol. E aí, apostador? Fui!